Boa tarde. Este é um plantão do jornalismo da Record TV. Manifestantes invadem as sedes dos 3 poderes em Brasília neste momento. Primeiro foi o Congresso Nacional, depois o Palácio do Planalto e, por fim, o Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A invasão do Congresso ocorreu pouco antes das 3 da tarde. Você vê aí imagens dos manifestantes entrando no salão nobre do Congresso Nacional. Esse confronto ocorreu com os policiais poucos minutos antes das invasões. Foram quebradas as vidraças do salão nobre e eles invadiram, tiveram acesso, portanto, tanto à Câmara quanto ao Senado. O Congresso foi o primeiro dos 3 edifícios da Praça dos 3 Poderes a ser invadido, num episódio inédito na história de Brasília, a invasão simultânea, quase simultânea dos 3 poderes. No caso do Congresso, eles subiram a rampa do Congresso, quebraram as vidraças do Salão Nobre. Essas imagens já são do Salão Verde. Há relatos de que o carpete do Salão Verde pegou fogo, foi ateado fogo em trecho do carpete. Bom, inicialmente eles tiveram acesso ao Congresso pelo Salão Nobre, acessaram a Câmara e também o Senado. Há menos relatos relativos ao Senado, mas há manifestações muito duras do comando do Legislativo em repúdio ao ato de vandalismo inédito contra os 3 poderes e contra a sede do Legislativo. Essas imagens que você está vendo são do interior do plenário do Supremo Tribunal Federal, a sede do Judiciário, da Suprema Corte do Judiciário Brasileiro. Isso jamais ocorreu na história de Brasília. Os manifestantes quebraram a entrada agora já imagens do Congresso, mas voltando ao tema do Judiciário. Os manifestantes quebraram o plenário, depredaram o plenário do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, arrastaram cadeiras dos ministros do Supremo para fora das instalações do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os relatos são de que a situação do Supremo, após quase 3 horas de confronto com a polícia, já estaria sob controle, apenas no caso do STF. Essas imagens que você assiste são imagens da Câmara dos Deputados. Agora já trocamos, estamos com a parte externa do Supremo Tribunal Federal. Você vê a fachada de vidro depredada, pichada e a situação é de bastante descontrole, principalmente no Palácio do Planalto. A sede do Executivo Federal foi pela primeira vez invadida por manifestantes. Você vê aí uma passagem de imagens internas do Congresso, vamos lá. Esse protesto vinha sendo convocado há vários dias por meio de redes sociais e de grupos de mensagens. Estava previsto para o dia de hoje, inclusive com caravanas de ônibus contratadas e, após o início das manifestações, o afluxo de pessoas foi aumentando. A esplanada dos ministérios estava completamente aberta, desguarnecida, apesar do aviso público entre esses grupos de que haveria essa mobilização. Agora já são mais de 3 horas de confrontos. Nós vamos falar com a repórter Camila Andrade, que está no alto da Biblioteca Nacional, que é ali no início da esplanada dos ministérios. Vamos saber com a Camila qual é a situação neste momento. Olá, Camila. Ótima tarde, Cris, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, nesse momento a gente percebe um reforço do policiamento por aqui. Esse reforço foi acontecendo ao longo da tarde. Os policiais militares e demais forças de segurança aqui no local conseguiram já fazer a retomada do Supremo Tribunal Federal e também do Palácio do Planalto. O repórter cinematográfico Thiago Leon vai mostrar para vocês no detalhe que a gente percebe agora uma força realmente ali, um cordão de segurança que é feito no entorno do Palácio do Planalto. Também há a expectativa de que seja retomado o prédio do Congresso Nacional, mas daqui a gente consegue perceber que ainda há muitos invasores na parte superior, então, do Congresso, ao lado das cúpulas, tanto do Senado como também da Câmara dos Deputados. Esse reforço foi feito a pedido das autoridades federais, também das entidades representativas que ao longo da tarde fizeram contato, principalmente com o governo aqui do Distrito Federal. Ibanez Rocha falou há poucas horas e ele, então, decidiu exonerar
o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que entre 2021 e 2022 foi o ministro de Segurança de Jair Bolsonaro, justamente por conta dessa demora na resposta do reforço de segurança aqui em Brasília. A crítica é que, inclusive, já deveria ter um reforço antes mesmo da chegada desses manifestantes, porque isso já estava previsto para esse domingo. Agora, há poucos minutos, o presidente Lula, que está em Araraquara, no interior de São Paulo, também deu uma coletiva e decretou intervenção federal aqui em Brasília. Essa intervenção segue até o dia 31 de janeiro. O interventor é o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Rodrigo Garcia Capillo. Ele vai ter que responder, então, durante esse período ao presidente Lula, e ele também não precisa seguir as regras aqui do Distrito Federal, mas vai ter à sua disposição todo o aparato de segurança do Distrito Federal. A gente percebe daqui muitos helicópteros que estavam sobrevoando essa área e há pouco eles, inclusive, estavam lançando do alto bombas para tentar, então, conter esses invasores, afastar essas pessoas que se aglomeravam principalmente na Praça dos Três Poderes. Cris. Obrigada, Camila. Você acompanha, portanto, ao vivo aqui na Record TV, as imagens do protesto que já se estende pela 4ª hora. Começa o início da noite em Brasília. A situação ainda não está sob controle. O presidente Lula decretou intervenção federal sobre a segurança pública do Distrito Federal. Secretário de Segurança Pública exonerado pelo governador Ibanez. Presidente que foi muito duro nas suas declarações. Você acompanha ao vivo aqui na Record TV os desdobramentos dos acontecimentos em Brasília hoje, que tiveram os 3 poderes invadidos. A qualquer momento, com mais informações. O governo invadir a sede do Congresso Nacional, invadir...